Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos falar sobre o cego de Jericó. E eu vou ler em Marcos 10, a partir do versículo 46, que diz assim: Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. E ouviu que era Jesus de Nazaré, e começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. O texto que nós lemos, ele fala sobre um homem cego, mendigo, socialmente com muitos problemas, estava à beira do caminho. O texto diz que Jesus passava com uma grande multidão. É bem verdade que até Jesus chegar lá, ele já tinha falado sobre o divórcio, ele já tinha falado sobre quem era o maior no reino dos céus, ele já havia falado sobre a vida eterna, ele já vinha falando e discutindo assuntos importantes da palavra de Deus, que hoje ficou para nós, para o nosso ensino e a nossa edificação. Saindo de Jericó, ele se deparou com esse cenário. Um homem cego que, ao perceber a sua presença e a presença dos seus discípulos, ele imediatamente se manifestou. O texto diz que ele se manifestava veementemente. Quase todos os escritores e teólogos afirmam que foi um comportamento de alguém que já havia ouvido falar de Jesus. Para você ver a importância de falar de Jesus. Falar de Jesus é como jogar uma semente na terra. Uma hora ela vai germinar. E o texto nos fala que ele gritava veementemente. Ora, por algum motivo, ele conhecia Jesus. E conhecia bem, porque ele gritava: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Então, ele falou da filiação profética, ele falou de coisas espirituais. O importante aqui é frisar o seguinte: ouviu falar de Jesus. Eu quero desafiar você a falar de Jesus. Fale de Jesus para as pessoas. Fale de Jesus para a sua família. Fale de Jesus para as pessoas do trabalho. Fale de Jesus para os seus vizinhos. Porque uma hora, essas pessoas, quando estiverem em grande dificuldade, em grande luta, em grande sofrimento, essas pessoas vão se lembrar. E na primeira oportunidade, virá à mente a palavra de salvação. O testemunho que ela ouviu. Que alguém curou ali, que alguém curou aqui, e esse alguém é Jesus. Um testemunho que a pessoa ouve no rádio, na televisão, mas o testemunho que ela ouve de um colega de trabalho, de um colega da escola, de um vizinho, onde as pessoas viram a doença atingir aquela pessoa, viram também aquela pessoa fazendo a sua parte, indo para o médico, tomando remédio, e depois viu que a cura veio pela fé no nome de Jesus. Então, dar esse testemunho, falar isso de Jesus, com certeza, mais cedo ou mais tarde, o Espírito Santo de Deus vai provocar na mente e no coração dessa pessoa que ouviu de você, que testemunhou da sua vida, e eu tenho certeza, aí sim, aí a semente vai germinar e as coisas vão acontecer para a honra
e glória e louvor do Senhor Jesus. Uma outra situação importante é que a multidão que estava ali, ela tentou desmotivar o cego de ir a Jesus. Você percebe que nós podemos ajudar, mas também podemos atrapalhar. As pessoas podem conduzir alguém a Jesus, como também pode tirar alguém da presença do Senhor Jesus. A multidão o impedia. E o que fez ele vencer a multidão foi sentir o peso do seu sofrimento, o peso da sua situação. Um homem, humanamente falando, impossivelmente seria curado. Não tinha dinheiro, não tinha plano de saúde, não tinha nada que pudesse curá-lo dessa enfermidade. No entanto, ele conseguiu se aproximar do médico dos médicos, porque ele ouviu falar, ele ouviu um testemunho, ele ouviu alguém dizer sobre as obras gloriosas que o Senhor Jesus já havia feito. Então, não vamos ser a multidão que impede, mas sejamos então a multidão que leva as pessoas ao Senhor Jesus Cristo. E ele venceu a multidão. A multidão ali era o seu grande obstáculo. Não era nem mais a cegueira, mas era a multidão. Porque ele dependia também de que as pessoas o pegassem e o levassem até ele. Então, primeiro ele gritava e clamava e enfrentou a multidão pela perseverança, por ações de fé, atitudes de fé, por perseverar na fé. E aí a multidão ficou surpresa, foi surpreendida, porque o Senhor Jesus parou, fazendo com que todos pudessem entender que o Senhor Jesus, ele sempre para quando tem alguém clamando pelo seu nome. O Senhor Jesus disse, o que Jesus fez foi exatamente compatível àquilo que ele dizia. Ele veio para os doentes, ele veio para os enfermos, ele veio para aqueles que precisam da bênção, da graça e, o mais importante, da salvação. Ele parou para o cego porque ele já havia ensinado que só precisa de médicos que estão doentes. Então, essa mesma multidão que ouviu Jesus falar, traga ele aqui, a mesma multidão que estava sendo um obstáculo para ele, que estava sendo uma pedra de tropeço, que estava sendo um empecilho, agora era a multidão que o ajudava. Agora era a multidão que estava sendo usada pelo Senhor Jesus para apresentar essa pessoa a ele. Perceba que muitas vezes algumas pessoas entram no nosso caminho para nos abençoar. No entanto, percebemos que em algumas situações, por algum motivo, a impressão que dá é que algumas pessoas atravessaram o nosso caminho para nos atrapalhar. Brigamos, ficamos com raiva, com ódio, mas precisamos analisar o seguinte: vale a pena sempre perdoar, vale a pena sempre relevar, porque quando Deus entra no caso, ele faz com que aqueles que muitas vezes são usados pela carne, levados pelo coração maligno, levados por sugestão maligna, ou até como ardis de demônios, quando Jesus entra no caso, ele faz com que essas pessoas se tornem bênçãos nas nossas vidas. Então, meus queridos, aqui o texto nos dá um grande ensinamento. A nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas contra o diabo. E ali a multidão o pegou e o levou. E aí vem a grande pergunta. Lá estava Bartimeu, filho de Timeu. Ele estava agora diante do dono da vida.
Ele estava diante do médico dos médicos. Ele estava ali diante do Senhor dos senhores. E, inexplicavelmente, o Senhor Jesus fez a seguinte pergunta: o que você quer que eu te faça? E ele disse: Mestre, eu quero ver, eu quero enxergar, eu quero ser curado. Preste atenção. Às vezes nós não sabemos pedir. Às vezes nós pedimos errado. Ele poderia dizer: eu quero ser aposentado e receber um salário mensal pro resto da vida, para eu não precisar mais depender de ninguém, para eu não precisar mais mendigar. Ele poderia ter pedido isso. Ele poderia ter feito um pedido de vingança. Ele poderia ali se desabafar, derramando toda a sua raiva, sua ira contra o governo, contra a sociedade, contra ele mesmo. De repente até pedir a sua própria morte ou até o seu próprio suicídio. Mas a decisão dele foi sábia, porque ele entendeu que se ele fosse curado, ele agora conseguiria trabalhar, lutar, buscar os seus próprios recursos, de repente constituir família ou cuidar, de repente, se ele já tinha alguma. E aí o Senhor Jesus disse assim: tá, então vê, a tua fé te salvou. Que coisa gloriosa! Importante dizer, Jesus responsabilizou, Jesus validou, Jesus honrou o comportamento daquele homem. Porque Jesus fez exatamente o que aquele homem construiu para alcançar. Que aquele homem construiu desde o seu pensamento, desde as palavras que ele já havia ouvido falar de Jesus. Ele permitiu que a fé entrasse no seu coração. Ele também não perdeu a oportunidade. Ele também lutou contra essa última barreira da vida dele, contra a multidão que o impedia. Ele foi perseverante, ele teve ações e atitudes de fé. Resultado, o Senhor disse: olha, a tua fé te salvou. Foi o mesmo que dizer: olha, o seu comportamento, o seu procedimento, a sua forma de crer em mim é que te salvou. Esse modelo, essa postura que você teve, que você adotou, a forma com que você insistiu, a forma com que você creu, é que fez com que eu parasse e te curasse. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos irmãos, nós vamos nos preparar para orar. E eu espero que você viva de fé em fé. Eu espero que você viva de glória em glória, de vitória em vitória. Eu espero que você viva para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Seja perseverante. Enfrente as lutas. Enfrente as dificuldades. Não deixe ser vencido. Não desanime. Lute, coragem. Coloque a sua fé nas mãos do Senhor. Coloque a sua fé no nome do Senhor. Coloque a sua fé no poder do Senhor Jesus, o Filho de Deus. E Ele vai abençoar a sua vida. Vamos nos preparar para a oração. Vamos orar juntos. Reúna a sua família. Nós vamos dobrar os nossos joelhos e nós vamos orar pelas nossas vidas, pelas nossas famílias, pela igreja, pelos nossos irmãos, pela nossa cidade, pelo nosso estado, pela nossa nação. Nós vamos orar pela humanidade, pedindo a Deus cura, libertação. Não só essa pandemia, mas também pelo pandemônio, mas também pelo pecado que tem destruído o ser humano. Mas também vamos orar para que o Evangelho seja propagado por mim e por você, que a nossa forma de viver, o nosso testemunho de vida possa levar pessoas a se aproximar do Senhor Jesus. Então fechemos os nossos olhos, dobremos os nossos joelhos e oremos ao Senhor. Amado Deus, querido Pai, oramos conjuntamente com toda a igreja.
e te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos, Senhor, pelo alimento que o Senhor nos deu nesta oportunidade. E nós oramos pelos nossos familiares. Eu oro, Senhor, pela minha família. Eu oro pela família dos meus irmãos. Senhor, nossos pais, avós, tios, tias, primos. Oramos pelo nosso cônjuge. Oramos pelos nossos filhos, noras, genros e netos. Oramos pelos nossos vizinhos, parentes, pelos nossos amigos. Oramos pela nossa cidade de São Caetano, pela cidade de São Bernardo, Diadema. Oramos, Senhor, pela nossa cidade de São Paulo, Mauá, Ribeirão Pires. Colocamos tudo diante de Ti. Colocamos diante de Ti o estado de São Paulo, todos os estados do Brasil. Oramos, Senhor, pelo nosso grande país. Oramos, Senhor, por toda a nação. Pedimos a Tua bênção, Senhor, para todo ser humano espalhado no universo. Pedimos, Senhor, que o Senhor liberte o povo do pecado, leve o povo ao arrependimento. Senhor, use o Teu povo para levar notícias de Jesus e salvação para toda a humanidade. Permita que o Teu Evangelho seja pregado através de toda a igreja e que a nossa nação seja curada, que o universo seja curado, que todos os seres humanos que estão no universo sejam alcançados, curados, libertos e salvos, no nome santo de Jesus. Repreenda, Senhor, essa epidemia do pecado, do egoísmo, do feminicismo, do homicídio, sabe, do vandalismo. Oramos contra a violência, oramos, Senhor, contra a idolatria, oramos, Senhor, contra a perversão sexual, oramos pela salvação da humanidade para a glória do Teu nome. Colocamos diante de Ti também essa grande preocupação desse vírus, Covid-19, esse coronavírus. Pedimos que o Senhor, segundo o Teu grande amor, venha cobrir o Teu povo e a Tua igreja com as Tuas mãos. Blinda, envolva o Teu povo, Senhor, numa grande bolha blindada de fogo, protetor, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados irmãos, toda a honra e toda a glória sejam dados ao nome do Senhor. Fiquem atentos às novas orientações em relação aos nossos cultos e a forma que vamos participar. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz, em nome do Senhor Jesus.